Olá, que bom que você chegou aqui no meu canal. Eu sou Luciana Ramos, o meu canal é o Sementes, Raízes e Frutos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse estudo do livro do profeta Oséias. Hoje, o capítulo 8 de Oséias. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, tem uma playlist aqui no canal chamada Oséias. Eu convido você a ir lá assistir os vídeos anteriores, são importantes para o entendimento do livro. E hoje a gente segue na denúncia de Oséias a respeito do pecado de Israel. A gente vai ver aqui nesse capítulo que como é perigosa essa autoconfiança de Israel. Eles se apoiavam em coisa que não sustenta, né? Então eles se apoiavam em reis autonomeados, aquela esperança de que finalmente um rei que foi, né, que conspirou, que chegou ali, aquela herança, como eu já disse em outros vídeos, tribal, de um líder carismático que alcançaria o poder e mudaria a história deles. Isso era uma esperança falsa, né? E o bezerro instituído, né, esse bezerro que referenciava, né, a fertilidade associada ao culto a Baal, uma religião esvaziada, né? Nós percorremos aí várias vezes essa denúncia de uma elite religiosa corrupta, né? Também aliados que custavam muito caro, eles trocavam recorrentemente de aliados, a gente também percebeu isso. Esses amantes ao qual eles se vendiam, né, esperando fidelidade, mas nem eles eram fiéis, eles mudavam constantemente de aliados, nem se poderia esperar a fidelidade desses amantes. A relação não era verdadeira, né, não tinha base real de relacionamento, né? E as suas fortificações, muito confiantes no seu desenvolvimento, na forma que se desenvolveram economicamente, na sua força, enfim, se baseavam em tudo aquilo que não sustenta nem garante. Iludidos, né? É isso que a idolatria faz, essa é a denúncia do profeta. Então, hoje, capítulo 8, ele começa: soem os alarmes, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra a minha lei. Então a gente vê esse relacionamento quebrado com Deus, né? Porque, claro, se não guardam a lei orientava a harmonia desse relacionamento, o que Deus esperava desse povo como resposta à sua revelação. Então isso foi quebrado, não havia, né? Relacionamento rompido, quebrado, e ele continua: agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois és nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem e agora o inimigo os persegue. Eles rejeitaram o que era digno, né? Movidos, como eu já falei, por ganância, corruptos, ávidos, foi o vídeo anterior, por pecar, né? Essa analogia do forno, eles queimando de paixões perversas, né? E se a gente vai e visita um trecho, por exemplo, eu trouxe aqui, né, lá de Segunda Reis, essa denúncia fica muito clara. Em outras palavras, né, a mesma denúncia. Eu vou ler um trecho de Segunda Reis 17, de 14 a 18. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com os seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências, que não foram pouco ao longo de muito tempo. Adoraram ídolos inúteis e a gente. Não, no final eu vou falar sobre a questão de ídolo. Aqui é um bezerro, mas a gente sabe que ídolos são coisas, são muitas coisas, coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Então eles adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Isso daqui baseia uma fala que diz que nós nos parecemos com aquilo que adoramos. Então cuidado com o que a gente adora. Seguiram o exemplo das nações ao redor, seus amantes, e desobedeceram à ordem do Senhor para que não as imitassem. Eles tinham um outro padrão, uma outra revelação. Os oráculos de Deus que disse Paulo foi dado a esse povo e eles não andaram conforme a revelação que receberam. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Acerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. A gente viu isso aqui em Oséias.
Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. E aí depois, 2 Reis ainda, capítulo 17, mas o verso 23. Até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido durante muito tempo, né? O Senhor chamando esse povo ao arrependimento, a fidelidade, a quebra da aliança, o relacionamento rompido, era coisa que eu falo desde o início, difícil de ser restaurado, né? Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje, né? Então, o que fez esse relacionamento chegar ao fim está aqui a denúncia, é a respeito disso, né? São nesses termos de infidelidade não tinha como esse relacionamento se sustentar, né? E aí a gente, lógico, é levada para aquele lugar de perguntar, mas como eu sustento, como eu respondo à altura de Deus, como eu respondo à altura da lei, como eu respondo a esse padrão? Bom, a gente já sabe a essa resposta aí, nós não conseguimos corresponder, nós não estamos à altura, é isso que a lei faz, é denunciar a nossa falência, a nossa incapacidade, né? Mas, enfim, a gente se percebe como essas pessoas, nós não estamos distantes dela, só que o que mudou a nossa história, claro que mudou a história, que mudou a nossa condição nessa relação, foi o sacrifício de Cristo por nós. Nós precisávamos de um Salvador e Cristo então faz, né, muda essa natureza nossa, não tem como ajeitar. Por isso que a conciliação ela não é fácil, não é um pedido de desculpa vazio, como a gente já viu em vídeos anteriores. Necessitava mudança de natureza para que a gente pudesse corresponder a esse amor, né? E para isso, então, para que Deus pudesse se relacionar conosco, Ele mesmo teria que carregar sobre si as nossas transgressões. Cristo foi então punido por isso, pelas nossas transgressões. Então, a despeito de que um texto desse possa aparecer, Deus solucionou esse problema que parece sem solução. Você vê acusação atrás de acusação, denúncia atrás de denúncia, porque não ouvem, porque não mudam, porque não enxergam. Como é que rejeitam? Porque essa é a condição do homem até que Cristo, né, até que o Espírito do Senhor venha e faça essa obra de Cristo, de mudar a nossa natureza, conforme a dele. Ele, a primícia, o primeiro fruto, né, dessa obra de resgate, dessa nova humanidade, né? Enfim, essa tensão que a gente vê no texto entre a misericórdia de Deus e a sua justiça e o castigo foi resolvida então em Cristo. Por isso ele é o caminho para essa realidade de um relacionamento aliançado, firme, que não se rompe facilmente. Ele é aquela dobra que sustenta esse relacionamento, né? Mas vamos seguir no texto de Oséias, verso 4. Nomearam reis sem que eu consentisse, escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Então, uma religião, né, reis sem que eu consentisse, vimos isso exaustivamente em outros vídeos, né, a forma como os reis eram assassinados, a forma violenta de conspiração, de busca pelo poder, essa religião politicamente construída para que se mantivesse a divisão entre os reinos, né, é o primeiro ato, quando o reino divide, do primeiro rei, é colocar esses bezerros para que o povo não vá a Jerusalém e se dê conta de que, afinal de contas, será que a gente precisa realmente de dois reinos, de dois reis? Então divide, cerceia, separa religiosamente, é uma religião política, né? Com essa intenção política de preservar a divisão. E aí o texto segue: ó Samaria, rejeita o bezerro que você fez, minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus, portanto deve ser despedaçado. Semearam ventos, colherão vendaval. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento,
e mesmo que haja trigos estrangeiros o comerão. Então esse vendaval que varreria para longe esse povo era a colheita do vento que semearam. Semearam vento, colheram vendaval, né? Então esses seus amantes não lhe queriam bem, né? Não era esse tipo de relação, queriam explorá-la, essa questão da política externa deles, né? Desse reino, mudando de lado, de aliança, porque infidelidade era algo que os constituía, eram infiéis, eram vistos com desconfiança e desprezo, e teriam então esse destino final de um traidor, de gente que se relaciona dessa forma, de uma nação que se relaciona dessa forma. O povo de Israel foi engolido, está abandonado entre as nações, como utensílio que ninguém quer, como um jumento selvagem no cio, subiram até a Síria. Olha que texto forte, não tinha dito hoje ainda, né? O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Embora tenha se vendido às nações, agora eu os reunirei para o julgamento, começarão a definhar sob a opressão do grande rei. Então a gente percebe isso, um povo que mostra aqui essa busca incessante, né? Esse texto forte. Jumento selvagem no cio, subiram até a Síria, procurando os amantes, procurando quem pudesse lidar, defender, prover, rejeitando aquilo que Deus fez nessa obra de libertação, esse relacionamento fundamentado numa aliança. Enfim, eles preferiram se vender no lugar de corresponderem, né, à aliança do Senhor. Bom, esse trecho seguinte mostra uma religião viciada, os altares não eram um lugar de encontro, a gente vai ver agora, né, com Deus, mas lugar de fazer pecar, né? Eles não buscavam Deus ali, os altares que eles frequentavam era para ritos vazios, e no lugar então de misericórdia eles estavam atraindo para si julgamento. Olha o texto: o povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Não lhes faltou orientação. Não é sobre saber, né? Não é sobre ter recebido, mas é sobre acolher, sobre viver. Por isso que a lei precisava sair de fora e vir para dentro. Obra que Cristo realizou em nós quando mudou o nosso coração de pedra em coração de carne, inscrita pelo dedo de Deus no nosso coração. Era essa obra que estava faltando aqui, era essa forma de conciliar, de aliançar, né, verdadeiramente. É só através de Cristo, só através dessa mudança. Gostam de oferecer sacrifícios de comer, gostam de oferecer sacrifícios e comer de sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Eles voltarão para o Egito. Egito, a gente sabe o que significa na história desse povo. Israel se esqueceu do seu Criador, construiu grandes palácios, Judá fortificou suas cidades, por isso enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas, é o final do capítulo 8, né? Não se voltaram para Deus, logo foram escravizados, né? Porque é isso que a rejeição a Deus causa. Aqui, né, escravizados não por um bezerro, mas pelos seus muitos ídolos, como eu disse no início, tudo aquilo que, como nos diz Timothy Keller, no seu livro Deuses Falsos, que estamos lendo no grupo de leitura, tudo aquilo, né, que toma proporções cósmicas na nossa vida. Eu gosto muito dessa expressão dele. Ele diz que quando nós nos vendemos, né, quando o ídolo ocupa esse lugar, nós sacrificamos, no nosso tempo, sacrificamos filhos e filhas. Não a morte, como a gente vê aqui nessa denúncia, mas sacrificamos saúde, filhos, família, tempo, dedicação, relacionamento, no altar do sucesso de uma carreira, de um amor, de uma conta bancária que dê segurança. Isso é o que o Timothy Keller trata no livro dele. Ídolos são difíceis de apaziguar, ele continua dizendo lá também. Quanto mais nos doamos, mais eles exigem. Não há um lugar de satisfação, de repouso, de descanso, né? Nosso coração toma coisas boas e converte em essenciais, né? Quais são as coisas que nos cercam, das quais declararíamos que não poderíamos viver sem? É a pergunta que o Timothy Keller faz para a gente, né? Das quais faríamos qualquer coisa para mantê-la. Ele fala, faz essa pergunta, do que você diz aí do seu coração que você não viveria sem? Provavelmente isso é um ídolo na sua vida, né?
coisas boas que se tornam, né, que se tornam esperança para a gente, segurança de sermos acolhidos, aceitos, vistos, essa nossa necessidade, então, que só pode encontrar satisfação em Deus. É dele que queremos ouvir, servo bom e fiel. É do olhar dele que a gente precisa, né? Mas a gente busca em tantos outros lugares. É a denúncia do Reino do Norte aqui, feita por Oséias, né? É a denúncia de Oséias contra o Reino do Norte. Na verdade, uma denúncia contra a natureza humana. É do que trata deuses falsos, né? O Timothy Keller, desculpa. O ídolo nos dá a falsa sensação de segurança e controle, e Deus pede que vivamos pela fé, né, naquilo que Ele providenciou para nós. Ele nos salvou e Ele reafirma em Cristo seu amor por nós. E aí eu tinha preparado, né, uns dias antes um texto, e eu falei, não gostei desse texto, não vou usar. E aí preparando aqui eu falei, caramba, ele dá aqui a oração de Moisés no Salmo 90, é uma oração que tem como pano de fundo o deserto, né? Ele viveu 40 anos conduzindo gente pelo deserto que iria morrer com uma sentença de morte, né? Quando eles rejeitaram, quando eles duvidaram do poder de Deus de fazê-los entrar na terra prometida, eles recebem essa sentença, vocês vão peregrinar por esse deserto e vão morrer aí. É essa gente que Moisés está guiando. Então, no Salmo 90, né, tem esse tom de deserto como lugar de sepultamento, como vida dura, curta e incerta, difícil, que ele estava carregando como líder daquele povo, né? E ele diz que essa é a perspectiva de vida deles, eles viviam debaixo da ira do Senhor, sua justiça havia encurtado seus dias no deserto, e ele estava cercado por gemidos. É muito bom a gente entender o pano de fundo para entender o Salmo 90, né? Por isso sua oração foi para que Deus, que tem sido o refúgio do seu povo, os satisfizesse a cada manhã com o seu amor. Ele já tinha visto aquele povo sendo satisfeito toda manhã pelo maná. Agora ele pede mais que pão. Ele pede que Deus tenha misericórdia, né? E aí o Spurgeon diz que homens de bem sabem como converter as mais sombrias provações em argumentos ao trono da graça. Isso que Moisés faz, né? Aquela sentença foi dada, aquele lugar se tornou lugar de morte, de gemido, de juízo, né? Executado, mas ele pede, olha, enquanto vivamos, que sejamos satisfeitos pelo teu amor, assim como o maná nos alimenta todas as manhãs, nós queremos mais que maná, nós queremos a sua presença bondosa nos satisfazendo. Isso é o que Deus faz, ídolos não conseguem fazer, né? E aí ele faz essa oração no capítulo, né, no Salmo 90. Ele não sabia o tempo de cada um naquele deserto, mas ele pede isso, satisfação, a presença de Deus no meio deles. E ele faz uma oração, compense-nos pelos dias maus. Ele pediu, faz essa balança equilibrar, né? Mas a gente percebe que ainda que nesse contexto de vida curta, dura, incerta, de vida cheia de gemido no deserto, ele pede por esse alívio e esperança, e a gente vê Paulo respondendo, né, a essa oração, mostrando que considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Deus tinha para esse povo, tem para esse povo mais do que o pão que Moisés pediu, sua bondade, seu amor, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Era por isso que Moisés pedia, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Então, mais do que a perspectiva do deserto, ele clamava por mais, nós clamamos por mais, nós precisamos de mais, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus na nossa vida. Deus transformando a nossa natureza, nos fazendo capaz de viver relacionamento com Ele, aliançado, firmado no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que nos coloca nesse lugar de responder a este amor, a forma como Ele nos atraiu para si, como nos libertou, viver essa vida de liberdade. Gente, termina o episódio, espero que esse trecho de Oséias tenha abençoado sua vida. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Compartilhe esse vídeo, não deixe de curtir
se inscrever e compartilhar, tá bom? Deus abençoe você.